Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que com certeza toca o centro da nossa experiência, a busca por justiça, por um propósito que dure para sempre. A nossa análise vai se basear em um texto que coloca lado a lado o caminho da luz e o das trevas, nos fazendo refletir sobre as escolhas que, segundo essa visão, acabam definindo o nosso destino final. Vamos começar essa jornada? E para começar, olha só que promessa forte que serve como nosso ponto de partida. Os justos resplandecerão como o sol. Essa imagem do sol não é por acaso, né? O sol é nossa fonte máxima de luz, de vida. Ele simboliza a recompensa final, a glória que é prometida para quem segue no caminho da retidão. Essa ideia de luz contra escuridão vai ser o fio que conecta tudo que vamos conversar hoje. Então, se existe essa promessa de brilhar como o sol, qual seria o caminho alternativo? Nossa primeira parte vai mergulhar exatamente nisso, nesse contraste fundamental entre dois destinos eternos, o da luz e o das trevas. O material que a gente está analisando usa o livro de Enoque, um texto antigo bem interessante, para ilustrar essas visões sobre os dois destinos. Mas, é super importante notar, e o próprio texto reforçar isso, que embora Enoque traga uma perspectiva fascinante, a Bíblia é sempre apresentada como autoridade final e indiscutível, tá bem? Agora, olha que interessante como aqui a gente vê os dois resultados de forma bem visual, bem direta. De um lado, a promessa da luz, da vida eterna em Cristo, que é reforçada pela visão de Enoque de um esplendor eterno. E do outro, o alerta, né? Um juízo que é inevitável e uma herança de trevas. A diferença é total. Não tem meio termo. E depois de apresentar essa encruzilhada, essa divisão de caminhos, a fonte nos joga essa pergunta direta para a gente pensar. Se a vida fosse julgada hoje, qual seria a sentença? Servo fiel ou oportunista espiritual? É um convite para a gente parar e se autoavaliar, sabe? Ponderar para que lado a nossa bússola pessoal está apontando. Bom, diante de uma escolha tão definitiva assim, a pergunta que fica é: ok, mas como alguém se alinha com esse caminho da justiça? É exatamente isso que a gente vai ver agora, nessa próxima sessão. Ela funciona como um guia para quem está buscando o caminho da luz. E a resposta pode até ser surpreendente para muita gente. O texto defende que esse alinhamento divino não é uma questão de mérito, de acumular pontos por fazer coisas boas. A passagem de Tito deixa isso muito claro. A salvação não vem por obras, mas pela misericórdia. É uma virada de chave, sabe? A questão não é o que a gente faz, mas o que foi feito por nós. O material aponta para Jesus como sendo o modelo e também a fonte dessa justiça. A ideia aqui não é tentar ser perfeito pelo próprio esforço, mas sim, como está indicado aqui, trocar a autossuficiência, aquele sentimento de eu dou conta de tudo sozinho, por uma dependência diária nele, que é apresentado como aquele que viveu sem pecar e que nos oferece a sua justiça. E isso, na prática, se traduz em 3 pilares. Primeiro, a verdade na mente, ou seja, renovar a forma de pensar. Segundo, a pureza no coração, que é buscar ter motivações limpas. E terceiro, a misericórdia nas mãos, porque, como a passagem diz, a fé sem obras é morta. É uma abordagem que integra tudo: mente, coração e ações. E aqui o texto coloca um alerta crucial, um ponto de parada mesmo. A justiça humana, com todas as suas melhores intenções, é vista como falha, como insuficiente. A perspectiva apresentada é que a verdadeira retidão, aquela que conta diante de Deus, só pode ser alcançada de uma única forma: através de Cristo. Agora, a gente vai sair um pouco dos conceitos e entrar numa aplicação mais prática, com um exercício que foi desenhado para uma avaliação bem pessoal e que pode ser colocado em prática. E o objetivo aqui é muito claro. Não é para a gente ficar se criticando de forma destrutiva, nada disso. A ideia é identificar pontos em que podemos melhorar para fortalecer a nossa dependência no Espírito Santo. É um exercício totalmente focado em crescimento. Esse exercício é um processo de 3 passos, pensado para nos guiar da reflexão até uma ação que transforma de verdade. Vamos olhar cada um deles em detalhe, começando pela autoavaliação sincera. O primeiro passo é um convite para a gente olhar para dentro com honestidade. A proposta é analisar 3 decisões recentes sob diferentes pontos de vista. Uma que foi boa, uma que a gente sabia que não era legal e uma que foi motivada por medo ou orgulho.
E o ponto-chave é comparar nossas motivações com os padrões da Bíblia, os frutos do Espírito em Gálatas, que mostram o ideal, e a lista de coisas que Deus desaprova, em Provérbios. É como colocar um espelho na frente da alma. Depois dessa avaliação, o segundo passo é a purificação. O material sugere usar o Salmo 51 como um guia para uma oração que busca essa limpeza espiritual e a criação de um coração puro, reconhecendo que a gente precisa de uma ajuda que vem do alto. E, finalmente, o terceiro passo é ação, mão na massa. A proposta é bem direta: escolher um hábito específico para abandonar de vez e uma prática positiva para começar a cultivar. E o texto ainda traz uma observação importante: a mudança de verdade vem do espírito, e as nossas atitudes são uma consequência disso, e não a causa. E assim a gente chega à nossa conclusão, que vai amarrar a mensagem principal e apresentar um chamado final à reflexão e a uma ação mais consciente no dia a dia. Então, chegamos ao ponto principal. Os alertas sobre o juízo, tanto em Enoque quanto na Bíblia, não têm o objetivo de causar medo. A intenção é iluminar o caminho da esperança, a possibilidade de andar com Deus. A mensagem central é que Cristo é apresentado como aquele que já pagou o preço para que esse caminho de luz seja acessível para todos. E a gente termina com esse desafio que é prático e contínuo. Uma pergunta simples, mas que pode servir como uma bússola no nosso dia a dia. Não é uma fórmula mágica, mas sim um convite para uma vida com mais intenção, onde cada escolha é pensada na balança da proximidade com o divino. É uma reflexão que continua ecoando, mesmo depois que essa análise aqui terminar.